Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa live do Grupo Espírita Inácio Ferreira. Hoje estamos com o Rodrigo Daniel. Ele é de Macatuba e ele vai falar sobre a fé. Já pensou? A fé que muita gente tem que ter essa fé, né, gente? Tem que ter essa fé. Agora, a gente vai falar um pouquinho da nossa casa. A nossa casa não está aberta ainda, assim, para o público. A gente, de domingo, estamos indo lá, fazendo um curso. Um estudo, né? Um curso não, um estudo. Nós somos em poucos médios ainda, estamos estudando, porque o estudo é tudo, viu, gente? Não parem de estudar não, porque o estudo é tudo. A gente está fazendo o estudo e depois das 10 horas, a gente tem o passe programado, mas assim, com todo o cuidado, usando máscara, álcool em gel, pessoas com horários programados, tá? Quem quiser, é só entrar em contato comigo e com a Isabela pelo Zap e marcar. Todo domingo estamos lá, tá bom? E sem mais delongas, né? Vamos fazer a prece inicial. Eu peguei aqui no Jesus no teu dia a dia. Como o tema hoje é fé, eu vou falar sobre a fé também. É o número 68, fé. A fé deve ser racional. A fé deve vir acompanhada da caridade. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé deve ser divina e humana. Ter fé não é tão simples como se pensa. A fé racional pode levar ao fanatismo. A fé sem a caridade é ornamento sem utilidade, pois crer e não fazer é um contrassenso. Colaborando com o nosso pensamento, recordamos o conceito expresso por Tiago a afirmar: a fé sem obras é morta. Descobrimos realmente que alguém tem fé nos momentos de lutas mais intensas. O apóstolo afundou quando, atendendo ao chamado de Jesus, teve receio de caminhar sobre as águas. Quando nossa fé não atinge sequer o tamanho do grão de mostarda, torna-se frágil e acabamos afundando no mar das dificuldades. Devemos confiar na divindade. É a fé divina, mas necessitamos crer em nossas potencialidades. É a fé humana. Para se ter fé de verdade, primeiro se faz necessário descobrir a amplitude dessa pequena palavra. Descubra e adquira a sua fé verdadeira. Sem fé, não saímos do lugar onde estamos. Que assim seja. Pessoal, agora eu vou chamar o nosso amigo, Rodrigo Daniel. Boa noite, Rodrigo. Deixa eu tirar esse óculos aqui, porque, olha... Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Viu? Agradecemos. Eu que agradeço você o convite, a Isabel está aí também, pelo carinho que sempre tem com a gente, já ficamos amigos, né? E é tão bom fazer amigos. Conversávamos isso em off, né, Flávio? Faz um ano que eu estive aí, pela situação da pandemia, mas no virtual estamos juntos. Então, queria te agradecer o convite, ao pessoal que vai nos assistir aí também. E muito obrigado pela presença de todos. A gente que agradece a sua... E sempre quando a gente puder, cara, vamos fazer sim. Nós vamos chamar e eu tenho certeza que você vai aceitar. Isso sim, né? Se você tiver disponibilidade na data. Mas se você não tiver, você arruma uma outra data. Isso, com certeza. Tamo junto. Tá, João, então. Então eu vou passar a bola para você. Que os bons espíritos estejam com você, meu amigo, nessa palestra. E que você destrinche aí a fé para nós. Pra gente, quem não tem a fé... para ficar com um pouquinho, sabe? Ô Flávio. Para dar importância à fé, né? Sim. Lembrar o pessoal que se quiserem mandar perguntas sobre o assunto, né, para a gente interagir aí, também vai ser importante. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vai lá. Bom, pessoal, novamente uma boa noite. Eu rogo a Deus que abençoe a todos, que nos abençoe, melhor dizendo, e que nos proteja. A proposta da noite, o tema que eu intitulei para a palestra, é a construção da fé. Eu vou estar embasando no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas.
Por que que eu resolvi chamar o tema da palestra da noite de A Construção da Fé? Primeiro, porque a fé, né, não se prescreve. Eu não posso dar uma receita para alguém e eu saio comprar fé na farmácia, na padaria, no mercado, né? Fé é algo que se constrói. Fé é algo que eu internalizo dentro do meu coração. Não adianta eu dizer que amanhã eu vou ter fé, que pronto, como num passe de mágica, tudo está resolvido. A fé, então, como eu já disse e repito, ela é uma construção diária, interna, onde nós somos convidados a nos modificar, a nos transformar pouco a pouco. Vamos ver se essa história de construção de fé, da fé valida. Confiar em Deus quando tudo está correndo bem, do ponto de vista material, emocional, financeiro, família, é fácil, não é? Você acredita em Deus? Acredito. Mas e quando a vida te proporciona dores, angústias, expiações, provas? Será que nós continuamos confiando em Deus da mesma maneira? Será que a minha fé é inabalável ainda do mesmo jeito? São perguntas que eu preciso responder para mim mesmo nessas respostas eu vou encontrar o tamanho, sentido e o tamanho da fé que eu já possuo. Quando, então, a dor, a angústia, uma situação financeira adversa visita a minha vida, como que eu reajo? Eu me revolto, eu discuto, eu brigo ou eu compreendo? Por que que a fé é uma construção? Não nos é apresentado em doutrina espírita que Deus é bom? Sim. Que um de seus atributos é soberanamente bom e justo? Sim. Se Deus entrega a cada um de nós segundo as nossas obras, eu preciso acreditar, preciso confiar, preciso entender que tudo o que está acontecendo nesse momento na minha vida é o melhor para mim. E aí eu sei que vocês do lado de lá da tela estão falando assim, esse palestrante ficou maluco. Como que a dor, como que a angústia, como que a maledicência pode ser o melhor para mim? Somos autores e arquitetos do nosso destino. Nós respondemos por cada atitude que nós geramos para o universo. E entender isso parte dessa construção da fé. Porque ter fé é ter a certeza de que Deus faz o melhor na minha vida. Que Jesus está me amparando, mesmo que não pareça, mesmo que as coisas eu não entenda dessa maneira. Isso é ter fé. Porque ter fé só na hora boa, na hora fácil, é muito tranquilo. E quando a coisa fica adversa? E as coisas vão ficar adversas. Elas precisam ser adversas para que a gente aprenda. É na adversidade da vida, na relação com as pessoas diferentes, é que eu aprendo e que eu melhoro. Então, ter fé é muito mais do que uma crença religiosa. Porque muitas vezes alguém já te perguntou qual é a sua fé. E você responde espírita, ou se você não for espírita, católico, protestante e assim por diante. Isso nós sabemos que não é fé, é crença religiosa. E que bom que nós temos crença religiosa. Mas fé é muito mais do que isso. Fé é confiar que Deus entrega o melhor para mim em todas as situações. É entender, então, que naquele momento de angústia, o que está acontecendo é o melhor para mim. E como é que eu faço isso? Compreendendo a amplitude da fé. Compreendendo e ampliando o sentido dessa palavra. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, o item 5º, intitulado Ponto de Vista, Kardec faz uma analogia para nós, o capítulo que está dizendo meu reino não é deste mundo, né? Kardec faz uma analogia para a gente de uma situação corriqueira dos nossos dias. E aí entra essa construção da fé. Muito bem. Ele vai dizer que quando você está em determinada situação na sua vida, que você anda para um lado, para o outro, parece que a gente está dentro de um labirinto. E dentro de um labirinto é difícil de achar a saída para os seus problemas. De fato,
Kardec está redondamente correto. Aí ele faz a analogia que mas se a gente pudesse subir numa montanha e olhar de cima, nós encontraríamos a saída para esse labirinto. Correto? Também. Aí ele faz a analogia com o mundo espiritual. Quando nós não estamos achando saída para os problemas aqui na matéria, quando a minha compreensão não mais entende aquelas situações que estão rodeando a minha vida. Sabe aquela situação que se repete, gente? Se repete e se repete de novo? É disso que Kardec está falando. Nós devemos olhar com o olhar do espírito. Se com o olhar da matéria não entendo porque eu estou experimentando, me entendendo como o espírito imortal que sou, que eu não comecei no berço e nem vou terminar no túmulo, que eu carrego todo um passado delituoso de erros contra a lei divina, eu vou entender o porquê que eu estou experimentando agora. E com esse entendimento, com essa compreensão, eu começo a entender melhor os desígnios de Deus, e entendendo melhor os desígnios de Deus, eu começo a ampliar a minha fé. Eu começo a entender que tudo que acontece para mim é o melhor. E, de novo, gente, eu sei que é difícil internalizar isso, porque ninguém quer, por exemplo, uma doença. Ninguém, por exemplo, em sã consciência vai dizer que a pandemia é bom para todo mundo. Materialmente é óbvio que não. Espiritualmente, que é o que nós somos, ela está deixando legados e ensinos. E na sua vida, na minha vida, a dor, a angústia, toda vez que ela nos visita, ela também deixa. Ela também deixa ensinamentos, aprendizados, nova forma de ver o mundo, e assim vai. Vamos seguindo adiante, né? Nós vamos entrar no texto do Evangelho, né, o item primeiro, o poder da fé, e aqui nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda, mas eu quero mais passar por ela e pensar algumas situações que eu preciso aplicar no meu dia a dia, que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia, para fazer, então, essa construção de fé nas nossas vidas. A narrativa vai dizer que Jesus chegou junto ao povo, um homem aproximou-se dele, atirou-se de joelho aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático, sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes na água. Eu apresentei a seus discípulos, ponto. Vamos desenhar o cenário. Um pai chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, estou desesperado, meu filho parece lunático, não está bem. Apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, toda vez que a gente está falando de discípulo, nós não estamos mais falando daqueles 12 discípulos, porque senão dá a impressão que essa conversa é para eles e nunca é com a gente. Eu convido a você que está me assistindo. Você não acredita em Deus? A resposta é sim. Você não acredita em Jesus? Sim. Qual é o maior mandamento? Todo mundo vai responder. Amarás a teu Deus, todo o teu coração, todo o teu amor, e ao próximo como a ti mesmo. Todos nós vamos responder isso. Então, nós somos conhecedores da lei de Deus, por consequência, seus discípulos. E eles não puderam curá-lo. E aí a gente fica pensando assim: Rodrigo, mas eu não sou médium de cura. Eu não posso curar ninguém. Será mesmo? Será que, como discípulo de Jesus, nós não temos o dom do abraço, o dom do carinho? Nós não podemos ouvir aquele irmão que está angustiado, agoniado, que não precisa de nada, a não ser de um carinho, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de paz e de conforto. Não puderam curá-los. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós temos o dom da cura, de acalmar um coração aflito, e não usamos. A narrativa diz assim: Jesus responde dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? No sentido de dar suporte. Traze-o aqui. Jesus pede então que traga o menino. E a narrativa diz, né? E tendo Jesus expulsado o demônio, ele saiu do menino no mesmo instante.
Vamos lá. Com doutrina espírita, nós sabemos que basta a presença do bem para que o mal se afaste. Então, Jesus, tecnicamente, não expulsou demônio nenhum. A presença de um espírito da envergadura de Jesus automaticamente faz com que aquele espírito mal se afaste. Vamos ver se isso é verdade? Se a presença do bem afasta o mal? Vocês sabem que espírita não fala mal da vida dos outros, ele faz análise, né? Que bom que vocês sabem. Então, pega assim, ó. Quando tiver aquela rodinha de conversa que está fazendo análise da vida do outro, chega na roda e morre a conversa com você. Não dá sequência com ela. Começa a exaltar as virtudes daquele irmão. Começa a exaltar as coisas boas que aquela pessoa fez. A conversa por si só morre. Então, a presença do bem inibe o mal. E nós, como discípulos de Jesus, temos que sempre apresentar a nossa face do bem. Porque aí nós vamos poder curar. Quando a gente está falando de raça incrédula e imperversa, eu gosto sempre de olhar para o Espírito Pedro, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, e nós vamos encontrar nele, num primeiro momento, a dureza de coração, a rocha por ser duro e rude, e depois a rocha fundamental da pedra do Evangelho de Jesus. Lá, convivendo com Jesus, no seu dia a dia, aquele que viu Jesus transformar água em vinho, a multiplicação dos pães, tantas e tantas curas, aquele que presenciou Jesus inumeramente apresentar a outra face, ser indulgente, ser pacífico, ser manso. Nós vamos catar duas situações dele para ver como que a nossa fé é vacilante e como que a nossa fé é no momento de adversidade, a gente às vezes até se enraivece e perde o controle. Jesus já estava, nesse exemplo, preso pelos soldados romanos, mas não esqueçamos que no dia anterior Jesus tinha avisado todos os discípulos o que ia acontecer. Lavou o pé de cada um deles. E quando Jesus é pego, o que Pedro faz? Tira a espada, corta a orelha do soldado romano. Jesus imediatamente olha para Pedro e diz: Pedro, embainha tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus ali dá um exemplo de fé, que ele sabia que tudo que ia acontecer com ele, mas ele também sabia que era o melhor para a humanidade, que aquilo tinha que acontecer como estava previsto. E Pedro, naquele momento, tem um momento de vacilo na sua fé, aonde ele não confia naquilo que Jesus falou, explanou e apresentou e agride outra pessoa. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, não agride os outros. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, tem um abraço, tem um carinho, tem uma palavra amiga para entregar para o outro, tem um abraço. Numa outra passagem, que o Flávio até leu ela no início, mas acho que vale para a construção da fé, porque fé é uma construção, os discípulos dormiam no barco, lembrando que Jesus tinha ido no monte orar. Olha só, eles não foram orar com Jesus e esperaram Jesus no barco e dormiram. E a narrativa traz que Jesus vinha caminhando sobre as águas e eles acordam assustados. O que será que é isso, né? E Jesus diz a eles: calma, sou eu. Olha o primeiro momento de vacilo de Pedro. Se és tu mesmo, mestre, faça com que eu caminhe sobre as águas. Olha a vacilação da fé. Momento de adversidade, fé vacilante. Olha para a sua vida, como é que você reage nos momentos de dificuldade. Muito bem, Jesus diz: então venha, Pedro. E Pedro caminha sobre as águas, alegre em não encontro de Jesus. A narrativa diz que há ventos contrários. E naquele momento, Pedro se distrai e afunda. Na nossa vida, amigos, muitas vezes estamos caminhando serelepes, felizes da vida. E haverão ventos contrários. Podem acreditar no que eu estou falando. Haverão ventos contrários. Nós temos duas maneiras de reagir: resistindo, confiante ou afundando.
Afundando mostra ainda que a nossa fé é vacilante, que a nossa fé é frágil. E eu devo ficar triste por isso? Um pouco só. Me reconhecer? Sim, mas começar a modificar essa construção. Mas mesmo quando eu afundo, Jesus vem, estende a mão, me tira do fundo do mar e fala: filho, segue em frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Momentos difíceis virão? Virão. Nós podemos seguir em frente, orando, pedindo a Deus força e coragem para seguir a caminhada. Muito bem. O que vocês acham que aconteceu depois que o pai com a criança foi embora? Os discípulos vieram em Jesus. Disseram assim: por que não pudemos expulsar o demônio do corpo dele? Não pudemos expulsar o demônio, perdão. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Olha só. Por que a gente não consegue fazer as coisas? Por causa da nossa incredulidade. Eu queria chamar a atenção de vocês agora para a sequência, onde nós vamos entrar em alguns ensinos de Kardec que eu acho assim fantástico, e eu convido que vocês leiam o capítulo novamente. Eu sei que todos já passaram pelo capítulo 19, mas vale a pena a gente ler de novo. Kardec vai dizer no parágrafo do item 2, mas então, né, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Que palavras? A fé que transporta montanhas. Ela não deve ter só uma aplicação na nossa vida diária, na nossa vida de relação, na nossa vida material. Mas ela deve ser no sentido moral. Kardec vai dizer que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Olha só, a fé que transporta montanhas são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, encontrada entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Vocês acreditam que nós somos resistentes? Que nós temos má vontade? O que vocês acham disso? Vamos pensar um pouquinho. Nós somos muito resistentes. Nós temos uma má vontade que é muito grande. Querem ver? Vamos conversar um pouco sobre isso. Às vezes, nós não queremos mudança, porque a mudança nos assusta, a mudança nos preocupa. Muito bem, e a vida vai fazer isso com nós. E para enfrentar essas mudanças, eu tenho que ter uma fé muito grande. Eu tenho que ter uma coragem muito grande. Muito bem. Má vontade. Vocês acham que nós temos má vontade, mesmo quando nós queremos fazer as melhores coisas? Eu vou tentar dar um exemplo para deixar um pouco mais lúdico o que eu estou querendo dizer, e vou me usar de exemplo. Tá? Há um ano atrás, eu e minha esposa resolvemos que nós tínhamos que perder peso. Muito bem. Fomos ao médico, no caso a médica, e ela disse o que para nós? Olha, Rodrigo, você precisa fazer exercício físico 5 dias por semana, você não pode tomar mais refrigerante, deve evitar massa, enfim, tudo isso que é gostoso que a gente não pode comer, né? Muito bem. E ela diz assim, então você tem que fazer 5 dias, 1 hora por dia, 5 dias na semana, não comer essas coisas, e eu vou te dar um remédio para ajudar. Disse isso para mim e para minha esposa. Muito bem. Nós chegamos em casa, primeiro dia fizemos regime, no segundo dia nós caminhamos, no terceiro nós já começamos a arrumar desculpa. Olha só, má vontade mesmo perante as melhores coisas, porque emagrecer é bom para a minha saúde e para a saúde da minha esposa, no caso. O que a gente fez durante o mês? O que era muito mais fácil. Tomamos só o remédio. Ué, mas eu não queria emagrecer? Queria, mas eu não fiz nada para emagrecer. Certo? Vamos lá, a gente vai depois entrar
nos exemplos morais. Voltamos na médica, ela chamou nossa atenção, falou para a gente que não ia adiantar nada tomar o remédio, que eu precisava do exercício, da alimentação e do remédio. Voltamos para casa, eu e minha esposa, bravos, decididos a não mais frequentar aquela médica, porque ela era muito ruim. Ela não fazia nada para eu emagrecer. Passado algum tempo, construindo a fé dentro do meu coração, trabalhando com a minha má inclinação, lutando contra a minha resistência, nós começamos a melhorar a alimentação e começamos a melhorar a comida, a alimentação e o exercício físico. Mas aí tem um caso muito interessante no meio desse caminho. Eu estava um dia de manhã, um sábado de manhã aqui em Macatuba, na minha cidade, né? Contrariado de eu ter que estar andando, porque eu não queria estar andando, eu queria estar em casa, mas fui. Percebam como é, para movimentar as nossas vontades, de fato é uma batalha muito grande dentro de nós. E nesse dia, eu tive um exemplo muito forte. E nesse dia eu percebi que Deus fala com a gente de diversas maneiras. Às vezes nós queremos que Ele fale com a gente descendo aqui e fazendo os nossos caprichos, né? Mas Deus fala com a gente de modo muito forte. E estou eu caminhando e bravo. Num trecho do caminho, eu vejo que está vindo de encontro comigo um senhor todo maltrapilho, barba, cabelo por fazer, era um morador de rua, ele tinha uma garrafinha d'água, um café com leite pingado, né? E um pão com manteiga, eu suponho. E eu de longe vinha assim, coitado, né? Olha que situação que ele tá. Achando que pelo meu prisma eu tinha tudo e ele não tinha nada. Ele chegou perto de mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: bom dia, que Deus te abençoe e te dê um excelente dia, irmão. Eu naquele momento eu desmoronei, porque pelo meu ponto de vista eu tinha tudo, mas fui descobrir que eu não tinha nada. Ele, que eu achava que não tinha nada, ele tinha a fé inabalável na certeza de que Deus cuidava e protegia dele da maneira que ele precisava. Cheguei em casa aquele dia, conversei bastante com a Dalila e, de fato, a gente houve uma mudança na nossa vida. Eu percebi aquele dia o quanto eu estava sendo tolo, infantil e sendo ruim para mim mesmo. Percebi que não são nas coisas materiais que moram a felicidade. Percebi que é na simplicidade que aquele irmão levava a vida. Ele tinha entendido Deus muito melhor que eu. E naquele momento eu percebi que a minha fé tinha que ser reconstruída, refeita. A minha fé estava míope, eu não a enxergava direito. Eu não estava compreendendo as coisas como deveriam ser. Então percebam, eu dei um exemplo do dia a dia, mas por que do dia a dia? Porque Evangelho de Jesus, doutrina espírita, se não servir no meu dia a dia, é vã filosofia. Ela precisa entrar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Muito bem. Vamos agora para os conceitos morais. Você fez uma avaliação na sua vida e descobriu que você é extremamente orgulhoso. Eu sei que espírita não é orgulhoso, mas vamos fazer um exemplo. Você descobriu que você é extremamente orgulhoso. Vocês querem montanha mais difícil de ser movida que a montanha do orgulho? Que a montanha do egoísmo? Eu me reconheço, então, ser orgulhoso. E para que eu possa me tornar menos orgulhoso, quando sai um vício, tem que entrar uma virtude. Eu vou ter que me tornar mais humilde. Mas eu quero me tornar humilde, de verdade, porque vão ter pessoas ou situações que massacram o meu orgulho, que dilaceram o meu egoísmo. E eu vou ter que aprender a não mais revidar, não mais agredir, não mais achar que eu sou o centro do universo. E entender que o outro é tão importante quanto eu. Olha só, essa fé que Jesus estava dando exemplo para os discípulos, para nós, que a nossa incredulidade que não pôde curar o irmão, é a incredulidade que nos falta para nos curar das chagas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da agressividade, enfim, de tantas outras chagas que vão
consumindo a nossa existência. E o quanto você, eu, nós, estamos dispostos a modificar a nós mesmos. Eu vou passar pelo texto de novo. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Mesmo quando eu acho que eu estou fazendo algo bom e não consigo avaliar que aquilo já não é tão bom quanto antes. E nós vivemos no automatismo, dizendo assim, eu sempre fiz assim. Sempre fizemos de verdade. E continuamos, por causa disso, no mundo de provas e expiações. Aí eu te pergunto, você não quer acessar o mundo regenerador que bate a terra? A resposta é sim, óbvio. Eu também quero. Mas eu estou disposto a regenerar o meu coração? Eu estou disposto a olhar para que Jesus disse que é necessário que deixe morrer o homem velho para que ele nasça um novo homem. O que é essa analogia? É morrer, é matar em nós tudo aquilo que nos segura aqui no mundo de prova e expiação, gente. Agressividade, impulsividade, raiva, maledicência, vaidade, orgulho e tantas outras chagas. E eu só vou fazer esse homem novo nascer se eu tiver a fé que transporta montanhas. Porque o maior adversário meu nesta presente encarnação, eu lhe apresento, que é você mesmo, que sou eu mesmo. Percebam que é um trabalho árduo, gente. É um trabalho dolorido que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, né? Mas vamos lá. Eu vou trabalhar isso, vou construir essa fé dentro de mim. E construir a fé é bom para quem, gente? Quando eu tiver essa fé dentro de mim? É bom para o outro ou é bom para mim mesmo, né? Kardec vai trazer para nós que a fé robusta, fé que não é mais vacilante, confere a perseverança. Olha só, a fé confere perseverança. Então é a fé que faz eu insistir de novo, continuar confiando que tudo vai melhorar. A fé robusta confere a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Olha só, gente, o contraponto. A fé, então, é robusta, ela traz perseverança. E quem de nós não precisa de perseverança? Quem de nós não precisa seguir adiante? Sempre. Seguindo, batalhando, lutando, né? Ao contrário, Kardec vai trazer agora a fé vacilante. A fé vacilante produz incerteza, a hesitação de que se aproveita os adversários que devemos combater. Ela nem sempre procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Ah, eu não vou tentar curar aquele irmão porque eu não sou capaz. Eu não vou fazer um atendimento fraterno porque não tenho palavras rebuscadas. Você tem coração? Você tem amor para dar? Eu não vou fazer palestra porque eu não falo bonito como o Haroldo. Eu também não. Mas e a tua vontade de ajudar? E trazer uma mensagem para o outro? Ser a paz no mundo? Ser o pacificador que tanto Jesus diz que felizes os pacificadores, porque herdarão a terra. Então, olha o que a falta da fé nos faz, gente. Traz incerteza. Faz com que a gente afunde. E quantas vezes a gente afunda, né? Num único dia, quantas vezes a gente afunda. Kardec vai trazer que a fé verdadeira, é sempre calma. Olha só, a fé verdadeira é sempre calma. Confere paciência que sabe esperar. Porque, estando apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao fim. Fé verdadeira é calma. Olha o quanto é profundo isso, gente.
Fé verdadeira é calma. Eu vou trazer um exemplo aqui para talvez deixar mais lúdico. Todos assistiram o filme de Chico Xavier? Se não, vocês vão me perdoar, mas eu vou contar um pedacinho do filme. Chico está em Pedro Leopoldo, começa o seu trabalho de assistencialismo, né? E pela sua magnífica mediunidade, pelo seu excelente coração, a casa começa a se encher de pessoas. A casa começa a ser invadida por gente querendo ajuda, querendo auxílio, e Chico atende pacientemente a todos. Só que Chico não morava sozinho na casa, ele morava com a irmã tinha marido, tinha filhos, enfim, a irmã tinha alguns compromissos. Muito bem, num belo dia, a irmã está incomodada com todo aquele movimento, com aquele entra e sai de gente, que não tinha fim, não tinha hora, né? Quando a gente abre um pronto-socorro da alma, a pessoa, quando tem dor, vai no médico. E isso acontecia lá. Muito bem, vamos às aplicações. A fé verdadeira é sempre calma e confere paciência. A irmã chama Chico um dia no cantão, né? E diz assim para Chico: olha, Chico, eu não aguento mais esse tanto de gente aqui em casa, esse entra e sai de gente, é galinha, é gente que não para de entrar aqui. A conversa é mais comprida, né? Mas ela diz para Chico o seguinte: ou você tira as pessoas dentro de casa, ou você sai. E aí eu peço para que você, amiga que está me assistindo, e se fosse seu irmão a dizer isso para você? Muito provavelmente, a nossa reação seria essa: você não está vendo o quanto eu sou bom? Olha que trabalho maravilhoso que eu faço. Você não está percebendo quantas pessoas eu ajudo? Você não tem de nada mesmo, não? Muito provavelmente seria essa a nossa resposta. Agora vamos à resposta de Chico. Chico coloca a mão na nuca da irmã, dá um beijo na testa dela, um largo sorriso e não diz nada. No outro dia ele começa a providenciar a sua mudança para Uberaba e nós conhecemos o trabalho que Chico desenvolveu. Naquele momento, Chico foi calmo porque ele tinha fé e sabia que Deus, Jesus, estava fazendo o melhor para ele. Foi paciente, ele soube esperar. Por quê? A irmã, naquele momento, Chico entendeu que a sua irmã não compreendia o seu trabalho, não compreendia a amplitude do desenvolvimento do trabalho de Chico. E Chico não ficou cobrando ela, dizendo o quanto ele era bom, o quanto era importante o trabalho. Ele teve calma, teve paciência, tanto que passam os anos, a irmã entende o trabalho e vem para Uberaba desenvolver com ele o trabalho de assistencialismo. Olhem para isso, olha para esse exemplo e veja na casa de vocês, dentro do nosso lar, quando alguém nos magoa, nos machuca, nos ofende. Dizemos que acreditamos em Deus, mas essa fé me mantém calmo? Porque se não me manter calmo, não é fé. Se me dá paciência de saber esperar o momento certo, que as coisas vão agir. Porque se não for isso, irmãos, é uma fé insegura. E a fé insegura sente sua própria fraqueza. E pior, né? Às vezes a fé faz com que a gente haja com violência, porque nós temos medo que as pessoas sintam a nossa fraqueza e nós revidamos. A calma na luta, Kardec vai dizer, é sempre um sinal de força e de confiança. Olha só, não é para parar de lutar, mas é para ter calma na luta. Enquanto violência, pelo contrário, é a prova da fraqueza e de que falta confiança em si mesmo. Olha só, quando a gente olha para esse exemplo de Chico mais um pouco, nós vamos perceber a exemplificação do amor. E aí? Como é que nós temos reagido quando as vidas nos colocam em situação espinhosa? Calmos ou revidamos? Tranquilos ou agitados? Vamos andar mais um pouquinho na narrativa e a gente já vai chegando no fim dela. No item 4, do capítulo 19, tem um trecho que ele vai falar, Kardec vai tratar assim, ó. E é importante que a gente entenda isso. Necessário
é guardar-se de confundir a fé com presunção. Fé não tem nada com presunção, gente. A verdadeira fé alia-se à humildade. A verdadeira fé alia-se à humildade. O que é humildade? Reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém. Reconhecer que eu também preciso de auxílio como os outros ajudam, os outros precisam, e que eu tenho falhas como o outro tem. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Lembram do início da nossa conversa? Quando essa construção da nossa fé já tiver saído do alicerce e já tiver no momento de cobrir, nós vamos olhar para essa passagem e vamos dizer assim, ó, eu já deposito minha confiança em Deus, porque sem Ele eu nada sou, porque eu não sou capaz de nada sem Deus. Quando eu entender isso, gente, nós vamos parar de resmungar da dor, da aflição, da doença, das situações adversas, quer seja financeira, quer seja de saúde. Eu vou compreender que Deus está no comando, e pelo simples motivo de Ele estar no comando, tudo está transcorrendo da melhor maneira possível. Quando eu sento e paro para fazer essas avaliações, eu consigo medir como é que está a construção dessa fé. Finalizando a nossa reflexão no item 11 da mesma obra, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer para nós, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. A fé tem que ser, para ser proveitosa, tem que ser ativa, eu preciso estar exercitando e aplicando a minha fé. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimentos tereis? E por conseguinte, amor. Eu finalizo a reflexão com essa leitura e convidando aos amigos a pensar, como que está a minha fé em Deus? Será que ela já é fé ou ainda é presunção? Será que ela é temerária ou já é robusta? Será que eu confio plenamente de que Deus faz e age para o melhor da minha vida? Ou eu ainda vacilo e afundo como Pedro andando sobre as águas? Com essas reflexões, eu vou finalizando a nossa conversa na noite de hoje, deixando um beijo a todos. Obrigado pelo carinho com que me receberam aqui. As energias com que senti nessa noite foram fantásticas. Eu rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, e que possamos nos ver em breve, se o Pai assim permitir. Beijo a todos. Rodrigo, excelente palestra, cara. Obrigado, Flávio. Você é muito carinhoso. Você deu uns exemplos muito bons. Olha quem está aqui, Rodrigo. Isa, tudo bem? Obrigada, Rodrigo. Foi muito boa a palestra, viu? Obrigado pelo carinho, imagina. Você deu uns exemplos muito bons. Assim, uns exemplos do cotidiano, da nossa vida, é o que acontece, né? Muito bem, você acertou na mosca. Foi obrigado, muito bom, legal mesmo. O pessoal até comentou, nossa, aquele exemplo do andarilho foi ótimo. E não tem uma vírgula de mentira isso, cara. Sim, assim, que ele me deu um chacoalhão, Flávio, e assim, ó, eu só acredito que o Evangelho de Jesus, nós vamos nos modificar quando eu aplicar ele no meu dia, no meu trato com as pessoas, na minha vida de relação, não superficialmente, mas de verdade. Sim. E a gente tem que mudar primeiramente em casa, né, Rodrigo? Opa, primeiramente aqui é o lugar. Em casa.
Que é o lugar certo, é o lugar excelente para ter as primeiras mudanças, porque daqui a gente coloca em prática o resto. Perfeito. Não é verdade? É isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus sempre te abençoe e te ilumine os seus caminhos e que você siga nesse caminho que você escolheu aí para colocar os seus ensinamentos para todo mundo. Tá bom? Ótimo. Obrigado pelo carinho, Flávio. Fiquem com Deus. Imagina, cara. Beijo, Rodrigo. Até mais. Beijo, Isa. Tudo de bom. Pessoal que assistiu a palestra com nós, tenham uma boa noite, uma excelente quinta-feira e começando amanhã, sexta-feira, um excelente final de semana. Que Deus esteja no coração de cada um. Obrigado, pessoal. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Abraço a todos. Fiquem com Deus.